Antes de entrarmos no tema de hoje, eu gostaria que vocês assistissem a este pequeno vídeo. Depois voltamos a falar. You sit here in Europe, in your cushy middle-class chairs. I'm serious about this. And you want to tell me that $2 a day is not a dramatic improvement in their life? It is. And there's no way for them to get to the point to be as rich as you are unless they go through that phase. And if you deny them the ability to make $2 a day by insisting the companies pay $4 and therefore they withdraw completely from the market, because you know what? I'm not paying $600 for this. I'll pay $300. And if I stop buying this, who suffers? That Chinese kid who's right now making whatever, $3 a day or whatever, right? His alternative is to go back to the farm. And you know what they did in the farms? 40 years ago, when the Chinese were all producing agriculture, they were dying of starvation. 40 to 60 million Chinese died of starvation under Mao. Suddenly, you've given them opportunity to actually attain middle classhood, to learn a skill, to have a profession, to make money, to make themselves into something. And by the way, the Chinese never complain about how much they're being paid. You guys complain. We complain in the West. Because yes, to our middle-class comfy lives, that seems ridiculous. But that's because you've never lived in real poverty. Nobody in England has lived in real poverty the way the Chinese and the Africans and the Indonesians live. O que vocês acabaram de assistir foi uma pequena parte de uma conferência realizada pelo Dr. Aaron Brook, um reconhecido palestrante, defensor do neoliberalismo. Ele participa em várias conferências e debates em defesa do capitalismo neoliberal e que usa sempre essa forma veemente de defender o capitalismo, de defender inclusivamente a desigualdade. Ele vê a desigualdade como algo de extremamente positivo. Eu gostaria de chamar a atenção a quem porventura não tenha se apercebido da forma com que ele manipula algo que é extremamente negativo. Quem não estiver atento pode ficar com a ideia que afinal existe naquilo que ele diz algumas coisas positivas. Na verdade, não existe nada de positivo, tudo aquilo é extremamente perverso. Quando existe o aproveitamento das condições de vida das pessoas para lhes pagar salários miseráveis, como $2 por dia, alegando que isso é bom para as pessoas, isso vai permiti-las crescer, isso é evidentemente falso. Porque o que se condena é as pessoas a manter-se numa condição de miséria. Porque os únicos beneficiados com essa situação são as empresas que usam essa condição de carência para ter mão de obra praticamente de graça a trabalhar para eles, e quem vai comprar depois os produtos que compram, embora a um preço excessivo em função do seu custo real, porque com custos de mão de obra dessa ordem, o aparelho que ele lá mostra, que comprou por $300 e que normalmente custariam 600, na verdade deveriam custar $100 ou eventualmente até menos, porque basicamente o custo que tem aquele produto é o custo dos seus componentes, é o custo da matéria-prima, porque a mão de obra, o custo da mão de obra é totalmente desprezível. Usar o argumento de que pagar $2 é bom é extremamente perverso. Porquê? Porque, de uma forma encapsulada, está-se a defender abertamente um sistema ainda pior do que a escravatura. E ainda pior do que a escravatura, porquê? Porque, evidentemente, em termos económicos, é muito mais vantajoso para um empresário dar $2 por dia a uma pessoa e não ter nenhum tipo de responsabilidade com ela, se aqueles $2 fosse o suficiente para a pessoa sobreviver, tudo bem, mas se não for, também não é problema dele. Se essa pessoa não puder trabalhar, também não é problema dele, porque não tem que pagar e é simplesmente substituir aquela pessoa por outra. É economicamente muito mais interessante isso do que ter que comprar uma pessoa para trabalhar de graça, mas depois ter que prover alimentação, alojamento, e sempre que essa pessoa não pode trabalhar, ele tem que continuar a cuidar dessa pessoa, inclusivamente com cuidados de saúde,
para garantir que essa pessoa se recupere e volte a poder trabalhar. E quando chega uma altura da vida dela em que ela já não pode mais trabalhar de todo, ele tem que continuar a prover o sustento dessa pessoa e as condições para ela sobreviver o resto da vida. Evidentemente que para um senhor de escravos isto é muito mais caro, ele preferiria muito mais ter que, como no exemplo que ele cita, dar os $2 e a partir daí não ter que se responsabilizar com as pessoas. Mas você provavelmente ainda está a pensar assim, bom, mas se esses $2 ajudam as pessoas a sair de uma situação de carência alimentar, primeiro, não é verdade. Não é verdade que estas pessoas na China que estão a ganhar os $2 por dia saíram de uma situação de carência alimentar, porque se elas estivessem numa situação de carência alimentar, elas não tinham sequer condições e não eram esses $2 que iam resolver o problema da vida delas. Mas, mesmo partindo do princípio que isso fosse verdade, isso seria o mesmo de dizer que seria positivo, por exemplo, uma empresa se deslocar para um país africano onde pessoas estejam a morrer à fome, não para ajudar as pessoas a sair dessa condição, dando-lhes condições para sair desse estado, mas explorando essa situação de fraqueza, fazendo o quê? Instalando lá a fábrica e dizer, a partir de agora vocês vão trabalhar para nós de graça e em contrapartida disso nós vamos garantir a vossa alimentação. Se eventualmente vocês não puderem mais trabalhar, bom, aí já não é problema nosso, portanto, enquanto vocês puderem trabalhar, nós estamos aqui para vos alimentar e em contrapartida disso vocês trabalham de graça. Isso, evidentemente, é escravatura. Ninguém teria dúvidas que isso seria escravatura. Portanto, não, isto que ele defende não difere, ou melhor, até difere da escravatura, porque quanto a mim é muito mais perverso ainda do que a escravatura. No entanto, este senhor tem não foi só nesta conferência que usou esta forma de manipular as coisas, tentando transmitir uma ideia de positivo a algo tão negativo. Numa outra conferência que eu assisti dele, tratou-se de um debate que tinha a ver com questões de desigualdade, em que ele defendia a desigualdade como algo de extremamente positivo e havia outra pessoa que evidentemente defendia o contrário, que a desigualdade era a causa de grande parte dos problemas e que existe, sobretudo problemas sociais a nível da humanidade. E nesse debate, para ele demonstrar como a igualdade não pode existir e como a desigualdade é bom, ele cita o exemplo. Se ele fosse para um ringue de basquete jogar basquetebol com um jogador da NBA, para ter uma situação de igualdade, ele teria que cortar as pernas do jogador de basquete, cortar-lhe os braços, que seria a única forma de vencer e que isso seria igualdade. Na verdade, isto que ele retratou nessa conferência nada tem a ver com igualdade. Igualdade não é isso. Igualdade tem a ver com igualdade de condições. Ou seja, igualdade tem a ver com o facto de o que diferencia as pessoas é a capacidade de cada um. Na verdade, se ele fosse para um ringue jogar basquetebol contra um jogador da NBA, eles estariam numa situação de perfeita igualdade, porque a igualdade aí seria o quê? As regras que era igual para ambos, o ringue que era igual para ambos, o cesto que era igual para ambos, ou seja, estavam a disputar uma competição num ambiente de absoluta igualdade. Claro que ele iria perder, provavelmente sem fazer um único cesto, mas isso faz parte do jogo. O outro é melhor do que ele, ganha. Então, como é que seria este modelo na ótica do modelo capitalista e, sobretudo, do capitalismo neoliberal? Seria uma coisa totalmente diferente. Como vocês sabem, o liberalismo defende o fim de toda a regulamentação, que não deve haver regulamentação absolutamente nenhuma e que as empresas devem poder criar as regras que bem lhes apetecer, sem haver nenhuma condicionante, ninguém a impor condições a essas regras. Nesse caso, nesse ambiente, poderia acontecer o seguinte: o mesmo jogador da NBA iria disputar uma partida, por exemplo, com o Bill Gates. O Bill Gates simplesmente sentava-se numa cadeira e ficava a assistir o jogador de basquete a fazer cestas sucessivas. Ao fim de algum tempo, acabava o jogo e o jogador de basquete, todo satisfeito, e que na cabeça dele teria ganho por 100-0. Mas, no entanto, quando olha para o placar, vê que o Bill Gates tinha ganho por 90-10. Então ele se questiona, mas como é que é possível se o Bill Gates não fez uma única cesta, foi eu que fiz as cestas todas?
E eles dizem, pois é, mas o dono da quadra e o dono do jogo é o Bill Gates. Então ele fez uma pequena alteração à regra. E a alteração à regra foi esta. A partir de agora, por cada 10 cestas que você fizer, 9 é para o Bill Gates e uma é para si. Por isso, você fez 100 cestas, 90 é para o Bill Gates e 10 é para si. Isto é que é a definição da desigualdade num ambiente neoliberal, de capitalismo neoliberal. Porque é exatamente disso que se trata. Não havendo entidades que regulamentem, não havendo entidades que tragam alguma moralidade às relações entre desiguais, porque evidentemente quem tem dinheiro, quem tem poder, vai numa situação de desigualdade, vai disputar uma situação de desigualdade com quem precisa, por exemplo, com o trabalhador, que precisa de trabalho, está numa condição de inferioridade. Não havendo ninguém que defina essas regras, quem vai fazer a regra é o mais poderoso. E o mais poderoso, evidentemente, vai fazer a regra que mais lhe convém. Portanto, seria aqui este retrato, em que Bill Gates, tendo o poder de fazer ele as regras, então ele diz, não, eu não preciso fazer cesta nenhuma, você vai fazer as cestas que eu precisar, de forma que, quanto mais cestas você fizer, maior diferença com que eu vou ganhar de si. Espero que tenha gostado do vídeo. Espero que continue a acompanhar o canal. Se não subscreveu, subscreva, partilhe nas redes sociais e já agora não se esqueça de ativar as notificações. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.